Fala galerinha, beleza? Hoje nós estamos com essa aula aqui, ó, relação entre metros e litros, ou seja, metros cúbicos e litros, né? Essa aula, galerinha, na verdade, é para atender uma necessidade em que nós temos com geometria espacial, né? Alguns casos que envolvem aí cálculo de volume. Então, vamos lá, ó, bem rapidinho, uma aula resumida, tá? Mais para frente, quem sabe nós fazemos umas aulas aí de conversão de unidade de medida. Primeira coisa, eu tenho que saber aqui, ó, isso que está circulado de vermelho. Isso é essencial, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Guarde isso. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Pensa comigo aqui nas figuras aqui, ó. Como assim, professor? Então pensa o que que é. Se eu tiver uma caixa, o que que é 1 metro cúbico? Uma caixa que tenha 1 metro por 1 metro por 1 metro, eu tenho 1 metro cúbico. Tá? Eu tenho 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Dentro dessa caixa cabem 1000 litros, beleza? Se eu tiver uma caixa que tenha 10 centímetros, né? Ou seja, 1 decímetro, que é a mesma coisa, que é 1 décimo de metros. Então eu tenho 1 decímetro aqui, e eu tenho 1 decímetro aqui, eu tenho 1 decímetro de largura, 1 decímetro de comprimento e 1 decímetro de altura. Ou seja, 10 centímetros, mais ou menos isso aqui, de largura, de comprimento e 10 de altura. Dentro dessa caixa vai caber 1 litro. E se eu tiver 1 centímetro com esses lados, bem pequenininho, 1 centímetro aqui de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. Isso significa o que para mim? Que ali cabe 1 ml, tá? Então, dependendo do problema, dependendo da situação, o exercício vai nos dar situações com metros, situações com centímetros, né? E assim por diante. O que eu tenho que lembrar, então, que eu falei no começo aqui? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso é importante. E 1 centímetro cúbico é igual a ml. Aqui, galera, embaixo, ó, eu tenho a nossa tabelinha, tá? Essa tabelinha é uma tabelinha usada para sistema organizado em números decimais, que é o que nós temos hoje. Olha aqui, ó, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros, né? Aumentando essas medidas, então, né? Eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá? Existem algumas formas para fazer essas conversões aqui. Eu vou fazer uma forma que eu acho mais simples, que não precisa de cálculo, né? Eu só seguir uma regrinha, tá? De direita e esquerda e andar com a vírgula e não precisa ficar fazendo cálculo. Mas eu deixei aqui exemplificado, ó, algumas coisas. Se você fosse transformar uma unidade de medida que parta para esse lado de cá, ó, direito, faz uma multiplicação. Se eu fosse efetuar uma conversão de unidade de medida vindo para cá, para o lado esquerdo, eu efetuo uma divisão, tá? Eu deixei aqui exemplificado que essa é uma forma, mas nós não vamos fazer dessa forma. Então pensem comigo assim, ó. Vamos para os exemplos aqui e eu vou, conforme nós vamos fazendo os exemplos, eu vou mostrando a tabelinha ali o que está acontecendo, tá? Ó, 5.600 litros em metros cúbicos. Como que eu transformo isso, então? Olha aqui, ó, não tem litros na nossa tabela, tem? Não, mas o que eu falei para vocês lá em cima? Que 1 litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, se ele quer transformar litro, eu tô nessa casinha aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber é a casinha que você tá e a casinha que você vai andar. Para quem ele quer converter? Para metros cúbicos. Então, você vai sair dessa casinha e vai andar uma casa. Para cá, metros cúbicos. Quantas casas eu andei? Uma. Você vai pegar esse 1 e vai multiplicar por esse 3 aqui, ó. Que representa para nós o cubo, né? Metros cúbicos. Sempre você vai fazer isso. Andou uma casa, andou 2 casas, multiplica por 3. Vai te dar o resultado de quantas vírgulas você vai ter que andar no seu número. Ou seja, presta atenção aqui, ó. Eu tenho litros aqui em decímetros cúbicos e eu vou converter para metros cúbicos. Eu andei uma casa, então uma casa que eu andei, vezes o 3, que é do metros cúbicos. 1 vezes 3, 3. Então, eu vou andar com a vírgula no meu valor numérico aqui, ó, 3 casa. Isso mesmo. Para que lado que eu ando? Tem o lado esquerdo e o lado direito. Para qual lado eu tive que andar na minha tabelinha? Para o lado esquerdo. Então, isso que eu vou fazer. Eu vou andar pro lado esquerdo. Pego os 5.600 e anda com a vírgula 3 casas, né? Uma casa que eu andei na tabela, vezes o 3. Ah, mas não tem vírgula aí, professor. Mas quando não tem vírgula no número,
existe uma vírgula imaginária que ele está no final do número aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer. Vamos andar 3 casas. 1, 2, 3. Olha onde ficou aqui, ó. No meio do 5 e do 6. Então, esse valor vai dar para mim 5,6. 0 depois da vírgula não tem valor, então não preciso colocar. Metros cúbico. Transformei, tá? Vamos para outro exemplo aqui para tirar as dúvidas agora. Então, eu tenho esse daqui, ó. Vamos para esse aqui de cima primeiro. Eu tenho aqui 7,54 metros cúbicos em litros. Esse é o mais comum, né? O meu exercício de volume lá está em metros, mas no final eu tenho que transformar em litros. O que eu tenho que fazer? Ó, vou fazer de outra cor aqui, tá? De amarelo agora. Vamos fazer um azul. Eu tô aqui, ó, em metros cúbicos. Eu tô aqui. E o meu exercício quer que eu transforme isso em litros. Aonde que tá litros, galerinha? Aqui, ó, decímetros cúbicos. Então eu vou andar uma casa para lá. Eu andei uma casa na minha tabela, eu pego esse 1 de uma casa que eu andei e multiplico pelo 3 de novo. Então, 1 vezes 3 dá 3. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula 3 casas. Só que agora eu vou andar para o lado direito. Por quê? Porque eu saí de metros cúbicos e quando eu andei na minha casinha, na minha tabela ali, eu andei para o lado direito. Então, a minha vírgula vai andar para o mesmo lado, lá no meu número, no meu exercício. Então, eu vou andar 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Professor, mas não tem nenhum número ali. Mas quando não tem número, vale quanto? Vale o 0. Vai lá e coloca um 0. Então, quantos que deu? 7.540 litros. Ou seja, 7,54 metros cúbicos equivalem, ou cabe nesse recipiente, né? 7.540 litros. Viram, então? Eu vi 2 exemplos. Um que eu ando com a casinha para a esquerda e um que eu ando com a casinha para a direita. Se eu tivesse que transformar isso daqui, ó, vamos supor, não está escrito aqui nenhum exemplo, mas vamos supor que isso daqui, ó, não seja metros cúbicos. Não, vamos aqui melhor. Ó. Vamos supor que isso daqui não seja litros, seja ml. Eu quero transformar isso daqui em ml. Opa, então aonde que está o ml? Ó, eu sei que lá em cima, o 1 ml vale 1 centímetro cúbico. Então eu tenho que sair de metros cúbicos e andar até centímetros cúbicos, que vale ml. Então eu saio daqui, ó, ando 2 casas, ó, fazendo de azul de novo. Ando 2 casas, saio de metros cúbicos, passo por decímetro cúbico e chego no centímetro cúbico. Por que no centímetro cúbico? Porque centímetro cúbico vale ml. E o meu exercício agora aqui, que é o exemplo que eu dei, e se fosse ml, né? Então, quantas casas eu andei? 2 casas. Se você andou 2 casas, pega esse 2 e multiplica pelo 3. Vai ficar quanto? 6. Então, o que eu vou fazer agora com esse 7,54? Ó, 7,54, eu vou andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos que ficou isso aqui, ó? 7.000. 7.000 não, né? Agora são mais casas. 1, 2, 3, 4 zeros aqui, ó. ml. Olha lá como é que ficou. Então, assim que funciona. Por que eu fiz em ml? Para vocês verem um outro exemplo andando mais casas. Conta a quantidade de casas, multiplica por 3, você sabe quantas casas você vai andar com vírgula. Vamos fazer esse daqui, ó. 5.608 centímetros cúbicos em ml. Opa, centímetros cúbicos, ó. Eu já falei, centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então, é o mesmo resultado. 5.608 é a mesma coisa. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Não preciso converter, tá? Vamos ver o nosso último exemplo aqui, ó. Aqui embaixo. Eu tenho o quê? 15,7 metros cúbicos em litro. Mesma coisa do nosso outro exercício, ó. Vou fazer um amarelo aqui, vai ficar bem colorido, tá? Então, ó, saindo aqui de metros cúbicos, indo para decímetros cúbicos. Por que decímetros cúbicos? Porque eu falei aqui para vocês, ó, decímetros cúbicos vale litros. Então, quantas casas eu tenho que eu andei? Andei uma casa vezes o 3, então eu vou andar 3 casas com a vírgula. Para que lado? Para o mesmo lado que eu andei nas casas na minha tabelinha. Se eu andei para o lado direito, a vírgula também vai para o lado direito, vai junto. Então, vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Esse valor ficou o quê? 15.700 litros. Beleza, galerinha? Então, ali, ó, o que nós temos que saber? Nós temos que decorar aquela parte ali, que 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Eu tenho que decorar que 1 decímetro cúbico vale 1 litro, e eu tenho que decorar que 1 centímetro cúbico vale 1 ml. Depois, eu tendo a minha tabelinha em mãos, eu conto
quantas casas eu vou ter que andar para fazer as conversões que o exercício me dá, pego essa quantidade de casa que eu andei na tabela, multiplica por 3. Né? Um exemplo, andei uma casa vezes 3, 1 vezes 3, 3. Esse 3, que é o resultado dessa multiplicaçãozinha que você fez, é quantas casas você vai andar com a vírgula lá no teu exercício. Para que lado? Para o mesmo lado que você andou na casa, nas tabelinhas ali, tá? Andou com a vírgula, acabou o exercício, já transformou. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom, galerinha? Até mais.